Nós vamos falar exatamente sobre essa situação agora com o Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz. Júlio, boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar com todos aí no Jornal da Jovem Pan. Pois é, Júlio, a gente está vendo Biden fazendo essa doação, 500 milhões de doses. A gente sabe que a pandemia tem de ser controlada em todo o mundo porque as pessoas se movimentam. A gente vê alguns países até começando a liberar. O Brasil ainda enfrenta restrições, os brasileiros, para poder viajar para outros locais, porque nós temos variantes, porque nós temos um número muito alto de contaminação e também de mortes. Então, assustamos outros países que estão na frente nessa questão do controle da pandemia. Como é que você situa o Brasil hoje nesse contexto global? Então, a gente começou tarde a contratação de vacinas, né? A gente fez uma contratação adequada, mais de 500 milhões de doses, a gente é o sexto país que mais comprou vacina no mundo. Entretanto, a previsão de chegada dessas doses é a partir do segundo semestre, sendo que 300 milhões dessas doses vão chegar no último trimestre. Então, a gente poderia ter antecipado essa compra ao final de 2020, infelizmente não fizemos isso, e agora a gente sofre um pouco por falta de vacinas, né, que a gente tem nesse momento. A gente tem uma capacidade de vacinar 2, 3, 4 milhões, se usar a iniciativa privada para nos auxiliar, e a gente está vacinando 500 mil, 400 mil por falta do insumo. Então, essa situação deve permanecer por mais 1, 2, 3 meses, e a partir do momento que a gente tenha mais vacina, e vai ter, a gente acredita que essa vacinação vai se acelerar. Agora pelo menos a gente tem a perspectiva de chegada dessa vacina, só que ao mesmo tempo a gente está convivendo com o risco de uma terceira onda, né? Então, de um lado tem essa animação, e é uma questão que tem sido muito colocada e discutida na CPI, é exatamente isso, é por que o Brasil atrasou na aquisição de vacinas, porque a gente vê essa situação mais confortável dos Estados Unidos, por exemplo, mas Trump ainda, não foi nem Biden, comprou uma quantidade muito grande de vacinas, assumiu o compromisso, enquanto elas estavam ainda na fase inicial de testes, né? Eu acho que estrategicamente, né, por conta da disseminação do vírus, se acreditava que a maioria dos brasileiros iam adquirir a doença, que não era necessário o número de doses tão expressiva, que talvez não seria necessário vacinar as pessoas que já tiveram a doença anteriormente. Então foi um erro estratégico, acho que faltou um acompanhamento técnico mais de perto dessa questão, principalmente do presidente e de quem assessora o presidente, entender um pouco da biologia do vírus, das mutações, do aparecimento de novas variantes, da possível queda de imunidade ao longo do tempo. E os Estados Unidos fez a estratégia mais adequada, né, que foi a compra de vacina antecipada, um quantitativo bastante expressivo. Não só os Estados Unidos, mas muitos países da Europa, o próprio Canadá, Japão, Austrália, todos investiram no fechamento de um contrato muito precocemente com quem estava disponível naquele momento. Os Estados Unidos chamam a atenção pelo tamanho do país, o tamanho da população, não é? Porque quando você fala que Israel está muito avançado, é muito diferente pela quantidade de vacinas que têm de ser adquiridas, o Reino Unido também, proporcionalmente, é muito menos, e os Estados Unidos já estão, inclusive, baixando a faixa etária de vacinação, não é? Os Estados Unidos já estão baixando, já agora com a autorização da Pfizer e futuramente da Moderna para 12 anos, e já tem estudo para vacinar crianças acima de 6 meses, isso deve acontecer. Os Estados Unidos está numa campanha muito forte de garantir maior acesso à vacinação. Alguns estados que a cobertura é um pouco pior, então está estimulando essa vacinação em shoppings, em farmácias. Alguns estados estão fazendo loteria no sentido de premiar, de alguma forma, sortear alguém que receber a vacina. Então, é importante entender que quanto mais pessoas vacinarem, maior a gente vai gerar essa imunidade indireta, imunidade coletiva, imunidade de rebanho, que garante proteção para a retomada das atividades, que garante, por exemplo, uma medida que foi instituída nos Estados Unidos, o não uso de máscara, por exemplo, para quem não já está vacinado. Então, o Brasil está muito distante dessa realidade, 3 a 6 meses, muito provavelmente, a gente tem esse delay importante. Então, o que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, não é a nossa realidade, ainda vai demorar um pouco para a gente chegar nessa situação.
Agora, Júlio, estamos numa terceira onda, porque a gente tem visto aumento do número de casos em vários locais. São Paulo adiou uma flexibilização maior, o estado de São Paulo, mas vários municípios estão numa situação muito complicada. E mesmo em relação à vacinação, fica uma certa dúvida se a gente vai ter os insumos necessários. A própria Fiocruz já teve problemas com relação a isso. Eu acho que de positivo nós tivemos, por exemplo, a liberação dos testes em humanos agora da Butanvac, que vai ser uma vacina produzida aqui no Brasil. O Fiocruz também vai avançando nesse sentido, mas no meio do caminho a gente tem essa história de aumento do número de casos, né? Esse é o grande complicador, né? A gente tem 3 meses aí bastante críticos, né? Porque é o inverno, né? Junho, julho, agosto, a gente não tem doses de vacina suficiente para imunizar 70%, 80% da população. Então, eu acredito que nesses próximos meses a situação vai ser crítica. 21 estados com taxa de ocupação acima de 80% de leitos de terapia intensiva, poucos estados adotando medidas restritivas. Então, o que a gente pode dizer que é uma continuação da segunda onda. A gente flexibilizou muito precocemente a maioria dos estados. E qualquer aumento significativo nesse momento é igual ao colapso do sistema de saúde, porque a gente flexibilizou com 80%, 85%, 90% de taxa de ocupação. Qualquer aumento de 5%, 10%, 15% gera o colapso do sistema de saúde e os gestores terão muita dificuldade de impor medidas restritivas sem apoio do governo federal. E tem uma coisa muito séria, porque você pode estar preparado para dar o atendimento às pessoas, agora não é bom que as pessoas estejam utilizando esse sistema de saúde, utilizando leitos de UTI, esse não é um dado favorável, porque você tem muito como referência essa capacidade ou esse risco de colapso do sistema de saúde, mas os números assustam, não é? A transmissão no Brasil é bastante elevada em todos os estados, mais de 10 casos por 100 mil habitantes. Isso indica transmissão elevada nos Estados Unidos, na Europa, que a gente está com 30 por 100 mil habitantes na média, então é extremamente elevada a nossa transmissão. Isso faz com que a gente precise vacinar mais pessoas para ter o mesmo efeito que Estados Unidos e Europa atingiram no controle da doença. Isso também faz com que possa surgir novas variantes, né? Porque quanto mais transmissão você tem, maior a chance de replicação viral ocorrer ao acaso, e em uma dessas replicações ao acaso pode surgir uma nova variante com potencial epidemiológico importante, mais transmissível, mais letal. Então, o risco também é esse, né, de surgimento de novas variantes quando você não tem um controle adequado da pandemia. Perfeito. E, Júlio, para fecharmos, tem muita gente preocupada com vacinas, porque tem visto pessoas que tomaram vacina e contraíram coronavírus, inclusive tomando a segunda dose também. E tem muita gente citando o Chile como exemplo, né, de um país que avançou com a vacinação e, de repente, teve uma nova onda, não é? Parece que tem um apego a essas histórias quando dá errado, né, alguma coisa. Qual o recado que você daria em relação a isso? Quanto maior a transmissão, menos efetiva é a vacina, né? Então, independente da vacinação, nós temos que manter as medidas protetivas, o uso de máscara, o distanciamento, evitar aglomeração, a lavagem de mãos, porque a vacina por si só, ela não vai conter a transmissão do vírus, ela evita a hospitalização, evita óbitos, mas essa elevada transmissão faz com que, mesmo a vacina prevenindo algumas hospitalizações e óbitos, a gente tenha muitas pessoas que necessitem hospitalização, que infelizmente vão a óbito. Então, com essa elevada transmissão, a gente não pode relaxar as medidas preventivas, mesmo nas pessoas que já foram vacinadas. Tá certo, nós ouvimos o Júlio Croda, que é pesquisador da Fiocruz. Júlio, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde. Denise, é um prazer estar com vocês e a gente retorna aí quando for necessário para mais esclarecimentos. Obrigada.